Para ela e fala assim: você é amado de Deus. Aleluia, você é amado de Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor é bom, amados. Amados, e o que me faz ter certeza de que eu sou amado, o que me faz ter certeza que eu sou amado, foi o ato de Jesus lá na cruz. Ele obedeceu uma voz de comando que veio do Senhor sobre a vida dele. Amados, o que me faz ter certeza que eu sou amado foi o derramar de Cristo na cruz do Calvário, obedecendo ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ler nessa versão. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Alguns receberam essa palavra sobre o coração. Amados, porque Deus ele tanto amou o mundo, e quando está falando o mundo, amados, são as pessoas que estão nesse mundo. Deus amou você de uma maneira toda especial, que trouxe você e eu neste lugar. O Senhor nos amou de tal maneira que Ele nos fez para andarmos pertinho dEle. Você não está aqui nesta manhã por acaso, mas você e eu estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para vivermos pertinho dEle. O Senhor nos ama tanto, amados. E eu quero contar então uma história nesse momento, a história da formação do homem. O homem, quando ele foi formado por Deus, diz a palavra que o principal elemento da criação de Deus, para o homem ali foi o pó da terra. Do pó da terra, porque a palavra diz isso, que Deus formou o homem do pó da terra. Ali foi o principal elemento na formação daquele boneco. E amados, por que eu estou compartilhando isso? Porque conta essa história da formação, que Deus pegou o pó e começou a formar. E eu acredito, e aí sou eu que acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito pelaquilo que nós já conhecemos, sabemos que Deus tem todo o poder para fazer da forma que Ele quer, mas na minha limitação humana, por isso que eu falo que eu acredito pela minha limitação, Deus formou o homem do pó da terra, e nós sabemos que quando juntamos a terra e a água, ela forma o barro. E tem tudo a ver, amados, porque a água também é um dos símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus. Então, pastor, não está escrito na Bíblia, não, mas na minha limitação me permite imaginar Deus formando o homem. E aí Deus pega o boneco, aquele pó da terra, na minha imaginação, aquele barro, e forma a cabeça do homem. Forma o pescoço, forma o corpo, dali ele forma os braços, forma o tronco, o corpo ali, forma as pernas, e aí Deus forma os pés, forma as mãos, forma os dedinhos. Amados, você é tão amado que Deus vai olhando e vai achando você lindo. De tão amado que você é, Deus vai te formando e vai te amando. Diga para o seu irmão: Deus vai te formando e te amando. E Ele vai formando e amando, e Ele começa a ver que aquelas mãos precisavam dos dedinhos, Ele cria, Ele forma os dedinhos. E naquela cabeça Ele olha e fala assim: eu preciso criar algo, e ali Deus cria os olhos,
cria o nariz, cria a boca com um sorriso. Aleluia! Amados, quando tem alguém sorrindo para você, é difícil você ficar com a cara amarrada, né? Com cara de maracujá, não é verdade? Cara de coruja. Se tem alguém rindo para você, dá uma risada pro seu irmão, vê se ele tá com cara de coruja aí. Tá não? Amanda tá, cara de coruja. Não, não tá mais não, tá rindo já. Amado, quando nós estamos sorrindo, isso nos faz amar mais. Diga comigo, diga assim comigo, é na felicidade que eu amo mais. Ai, que felicidade a que Cristo colocou na minha vida. Então eu amo mais, então eu amo em todo o tempo. Aleluia. E aí Deus pegou e formou a orelha daquela cabeça e falou: que menino mais bonito. Deus olhou aquele boneco tão lindo, amados, do jeito que estava. Deus ficou tão apaixonado que criou um umbigo. Ele pegou com o dedinho e falou: olha que bonitinho. Isso já é historinha, né? Não conta isso dentro da Bíblia não, mas pelo amor de Deus, vai falar que o pastor está pregando heresia. Do jeito que está hoje em dia, se você espirrar, fala que é pecado em cima do altar. Mas amados, conta-se, essa é uma historinha da criação do homem, da formação do umbigo. E não tem nada a ver porque não está na Bíblia, tá? Mas é tão bonitinha essa história. Deus acha tão bonitinho, olha que bonitinho faz o umbiguinho. Mas por que eu estou compartilhando a respeito disso, amados? Porque a palavra diz que Deus nos criou e nos fez a imagem e semelhança dele. E hoje, através dos estudos, nós entendemos que foi constatado que o ser humano, ele o homem, melhor dizendo, o homem e a mulher, ele é feito o corpo dele de 70% a 50% de água. De 70% a 50% de água. Amado, não vai imaginar que só porque você está maior, você está inundado. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Pelo contrário, 70% são as crianças. E conforme vai passando os anos, a água vai diminuindo e não aumentando. Ô pastor, estou quase 90, né? Não, tem nada a ver com isso. Mas por que eu estou compartilhando isso? Porque Deus, Ele nos criou de uma forma, de uma maneira toda especial, com o intuito de nós estarmos pertinho dEle e amarmos Ele por quem Ele é. E nós amarmos ao Senhor, temos a liberdade de escolha. O Senhor, Ele nos deu essa liberdade de escolher aonde vamos viver, como vamos viver. O Senhor deu essa liberdade para mim e para você, amado. Mas o Senhor, Ele provou que o melhor lugar é estar perto dEle, porque Ele tanto nos amou que entregou o seu Filho. Quando entendemos a respeito disso, nós entendemos que não há melhor lugar para estar do que na presença de Deus. Não há melhor lugar para estar do que andando com Deus. E amados, Deus nos amou de uma maneira tão especial, que mesmo com a entrada do pecado sobre a terra através do diabo, Ele já tinha preparado Jesus para cancelar todo escrito de dívida contra a minha e contra a sua vida. Aleluia. Diga para o seu irmão: já foi pago o preço por você. Aleluia. Já foi pago o preço pela minha e pela sua vida. Já não há mais nada contra mim e contra você. Tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que Satanás veio colocar na minha e na tua vida já foi destruído, já foi, amado, eliminado. Por quê? Porque Jesus já pagou por tudo. Jesus já pagou por tudo. Ele já fez aquilo que era necessário. Eu trouxe aqui, amados, o escrito de dívida. É um escrito de dívida, uma nota, um cupom. Projeta, por favor. Tem um cupom a respeito da tua vida e da minha vida. Vai ser projetado já já.
Vai chegar, daqui a pouco quando chegar ele me avisa. Aleluia. Por quê? Porque eu entendo que já foi pago por Jesus na cruz. A minha história e a tua história. Consegue abaixar um pouquinho, Sara? Aleluia. Vocês estão conseguindo enxergar? Diz ali, ó, o pecado já foi pago. A vergonha já foi paga. A dor já foi paga. Os erros do passado já foram pagos. A rejeição e a solidão já foi pago. A escravidão ao pecado já foi pago. A morte espiritual já foi pago. Aquilo que você e eu devemos, amado, é nada. E aquilo que nos garante é o que Jesus fez na cruz pela minha e pela tua vida. Eu e você somos livres em Cristo Jesus. Eu e você somos libertos em Cristo Jesus. E isso muda toda a história, amados. Isso já é o suficiente para mim e para a tua vida. Pastor, mas eu não consigo enxergar. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Amados, isso é razão para festejar, isso é razão para se alegrar, isso é razão para dar um glória. Você tem um glória a Deus para dar aí, amado? Amados, isso é motivo para celebração, isso é motivo para nos alegrarmos, sim. E eu quero falar, meu Deus do céu, que trem estranho, não sei o que aconteceu aqui, mas alguma coisa aconteceu. Olha só, amados, certo homem, ele estava, onde esse homem estava mesmo? Lembrei. Um pastor talvez a Luciana, minha mãe com certeza conhece, o Lio, alguns irmãos, o pastor Teixeira. Certa vez ele foi visitar um homem, e esse homem era aqueles homens fortes, não era musculoso, mas era forte, cheio de saúde. E era um homem que sempre usava camiseta regata, porque ele era todo fortinho, sabe aqueles modelo bombado? E ele era esses modelos bombadinhos. E ele sempre colocava a camiseta por dentro da calça, aquela época que usava assim mais umas calças tipo de sarja e camiseta regata. Então eu estou falando aí antes de 2000, aleluia, né? Um look bem louco assim, um look bem diferente. E ele usava assim, e o pastor foi falar do amigo Jesus para ele. E este homem, ele batia a mão assim e falava assim: amigo, para mim é dinheiro no bolso. E o pastor ministrando na vida dele, e ele batia a mão e falava assim: ó, amigo, para mim, ó, tá aqui, é dinheiro no bolso. E era um homem bem quisto por todos ao redor. Era um homem que onde ele passava, todo mundo, olha o fulano passando. E quando ele viu o pastor, falava: ó, pastor, o amigo tá aqui, ó. Dinheiro no bolso, o dinheiro no bolso. Foi passando algum tempo, esse pastor recebeu um chamado, um convite para ir na casa deste homem. Chegando lá, esse homem estava acamado, enfermo, onde a medicina já dizia que não tinha mais o que fazer. E ele disse para o pastor: pastor, meus amigos sumiram, meus amigos me deixaram, estou enfermo. Aquele homem que era todo forte, todo musculoso, agora em cima da cama, mirrando, secando.
e disse assim: pastor, meus amigos foram embora, o dinheiro foi embora, eu já não tenho mais nada. Agora eu estou entendendo aquilo que o Senhor falou a respeito de Jesus. E no leito de morte foi quando ele reconheceu quem era Jesus. Vamos deixar a história bonita, levantar o homem? Não, mas essa história é real. O homem faleceu em cima da cama. Aquele homem faleceu ali. Mas algo aconteceu no coração dele. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor. Ele reconheceu que não há outro como o Senhor. Ele reconheceu que não há outro Deus como o nosso Deus. E como você quer passar os dias da tua vida sobre essa terra? Fazendo a tua vontade? Como você quer passar os seus dias sobre a terra? Acreditando que você pode fazer todas as coisas e que o mal nunca vai te acontecer? Como que você quer passar os seus dias sobre a terra, fazendo aquilo que o mundo diz que é certo fazer, comer, beber e dormir e nada mais, e acreditar que desta forma está tudo certo, vivendo dentro de uma bolha, onde o mundo jaz no maligno, pois a palavra de Deus diz isso, onde o mundo é dirigido pelo maligno. Amados, se nós pegarmos um pouco a respeito da história da igreja, no início, muitos cristãos, na época de Nero, conta a história que Nero pegava os cristãos que confessavam Jesus e colocava eles como tocha humana num percurso para iluminar. Uau, pastor, que bênção! Deixa eu esclarecer. Eles pegavam a pessoa viva, amarravam a pessoa, você confessa Jesus como seu Senhor, ou você não faz isso? Se você não fizer, você vive. Se você confessar que Jesus é o teu Senhor, você vai morrer. E as pessoas falavam: eu confesso Jesus como meu Senhor. Eles amarravam a pessoa viva e colocavam sobre o poste e ateavam fogo na pessoa viva. E a pessoa gritava, imagina. Mas, amados, diversas estratégias foram feitas na humanidade por Satanás, a fim de acabar, de parar com a igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus não falha. Por quê? Porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer. Outras situações que aconteciam, os cristãos eram levados até o Coliseu e colocados ali, e soltavam feras, leões, tigres, famintos, para que as pessoas ali virassem motivo de chacota, dizendo: cadê o Deus deles que não vai salvar? Amados, o nosso Deus, Ele não vai salvar esse povo, porque esse povo vai voltar para a terra, mas Ele salva a nossa alma. O Senhor salva nós, nos chama o nosso espírito de volta. O Senhor quer tocar na sua vida e trazer você novamente para Ele. O Senhor nos fez para isso, amados. O Senhor nos fez para vivermos pertinho dEle. Mas sabemos que aquilo que é feito pela força é obrigado a ficar pesado. Satanás, ele usa outras estratégias. Então, o que ele faz? Ele começa a conduzir o povo a viver por vista, amados. Quando a pessoa vive por vista, ela esquece da fé. Quando ela vive somente pela letra e não pela palavra viva, ela morre. Pastor, tem diferença? Total, amados. Porque aqueles que vivem pela fé
Deixa de enxergar as coisas naturais para viver as coisas sobrenaturais. O Senhor te chama para viver o sobrenatural, para deixar aquilo que o mundo vê, que o mundo enxerga como valor, para você enxergar o valor, porque o verdadeiro valor está na vida eterna, e nós começamos a viver a vida eterna aqui na terra, e quando o Senhor nos chamar, viveremos com Ele para sempre. Amados, então faz todo sentido deixar de viver para o mundo e passarmos a viver para Deus. O Senhor quer que você e eu reconheçamos como único e suficiente Salvador, mas o Senhor não nos obriga. Mas, amados, o Senhor nos chama, e Ele nos ama tanto, que Ele nos mostra a consequência de viver este mundo. Romanos 6, capítulo 23. Que esse versículo fique gravado no teu coração. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Amados, quando entendemos isso, então não queremos viver o mundo, porque o mundo ele proporciona pecado, o mundo proporciona distanciamento de Deus. Amados, e eu não quero viver distante daquele que tanto me amou, eu não quero viver distante daquele que me chamou para viver perto dele, que me tirou das trevas e nos trouxe para o teu reino da luz. Eu não posso viver longe dele, amado. O Senhor não te fez para viver longe dele, Ele te ama, Ele ama a tua vida. Amados, e existe um dizer, um provérbio popular, que querem colocar ele dentro da Bíblia, mas dentro da Bíblia ele não existe. Que o Senhor diz assim: vinde como estais. Isso não está escrito dentro da Bíblia, amados, dentro da palavra de Deus. E nem no versículo Jesus está falando assim: vinde como estais. E muitas pessoas acreditam que, e usam isso, mas está escrito. Se você ouvir alguém que está dizendo está escrito, se você puder, chama a pessoa do lado e fala assim: não está escrito, vinde como estais. Mas o Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele diz: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E eu darei descanso. Pastor, mas é tão bonito quando a gente ouve falar que Jesus fala: vinde como estais. Isso é uma verdade, amado. Sim, é uma verdade. O Senhor está falando assim: então vem. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha. Se você está feliz, se você está alegre, venha. Se você está passando por lutas, por desafios, venha. Isso é fato, encontramos dentro da Bíblia, mas não um versículo específico. Mas uma coisa o Senhor também Ele traz dentro da palavra como uma verdade intrínseca. Ela não está clara. O Senhor em nenhum momento diz: permaneça como estás. Amados, assim como não está escrito vinde como estais, não está escrito não permaneça como estais. Mas o Senhor está dizendo: venha a mim e eu vou fazer algo novo na tua vida. Venha a mim, que eu tenho novidade para você. Venha a mim, eu tenho algo novo para você viver. Venha a mim, porque aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, e como podemos encontrar isso tão claro na Bíblia? Em Atos capítulo 28. Perdão, do versículo 28 ao 39, quando Jesus ele é
quando Felipe vai conversar com o etíope. Vou achar aqui que eu só marquei o versículo. Vou achar o capítulo aqui, amados, porque eu quero ler isso contigo. 8. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. A partir do 26, diz assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui está a água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o teu coração. Diga para o seu irmão: você pode, se crer de todo o coração. Aleluia. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Aleluia. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Aleluia. Amados, então quando o Senhor nos chama, esse etíope tinha acabado de conhecer, de saber quem era Jesus. Talvez você está aqui nesta manhã, já ouviu falar de Jesus 1, 2, 10, 100 vezes. E talvez ainda você diga assim: mas eu não sei se é necessário o batismo. Amados, esse homem ouviu a primeira vez ali a respeito das boas novas do Evangelho de Cristo. E assim ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E então, pelo fato dele crer, ele mergulhou para uma nova vida. E a palavra diz que ele seguiu o caminho ali, então, cheio de alegria. Chacoalhe o teu irmão, diga: seja cheio de alegria, meu irmão. Aleluia. Seja cheio de alegria. O Senhor tem alegria para a tua vida. O Senhor tem novidade para a tua vida. Mas, amados, é muito clara a palavra de Deus quando diz a esse respeito que o batismo é o que? É o crer. Quando eu creio, eu me posiciono. Quando eu creio, eu sigo, eu mergulho nas águas para uma nova vida. Quando eu creio, então o Espírito Santo ele vem sobre a minha vida, amados, e sobre a tua vida, pelo ato, pela fé.